Então, quando eu comecei, na verdade, eu sempre tive dentro de mim muito gosto por ensinar. Qualquer coisa. Às vezes, eu nunca fui um bom na escola, assim, né? Eu nunca tirei notas altas, mas em algumas matérias, como por exemplo biologia, eu gostava muito de aprender sobre os animais ali, então eram matérias que eu prestava mais atenção e eram consequentemente matérias que eu aprendia mais. E eu gostava de ensinar para os meus amigos ali e tal, então eu sempre gostei de ensinar muita coisa. E quando eu comecei a minha juventude, eu gostava muito de sair, de ir pra balada, de ficar com as meninas e tal. E eu tinha resultados que vinham através das minhas experiências. Eu sempre gostei de analisar, eu sempre fui muito analítico. Até hoje em dia, eu considero que essa é uma das minhas melhores características como sedutor. Eu tenho uma imensa percepção de sinais. Por exemplo, eu estou conversando com alguém, eu sei a intenção por trás da frase que aquela pessoa falou. Quando eu vejo duas pessoas discutindo, entendo os motivos, eu tento praticar bastante a empatia de me colocar no lugar de uma, de me colocar no lugar da outra para entender o que está acontecendo. Então, eu sempre fui muito analítico então eu pensava nas minhas experiências, nas minhas histórias, por que aquilo deu certo, por que eu consegui ficar com aquela menina. E eu criava teorias, provavelmente foi porque naquele momento eu ativei uma emoção nela, sabe? Ou porque naquele momento eu tirei ela para dançar, né? Ou naquele momento eu reagi bem a uma rejeição e ela viu a minha confiança e isso pode ter dado um resultado. Então eu comecei a ter resultados atrás de resultado e comecei a melhorar o meu desempenho e isso começou a gerar curiosidade dos meus amigos mais próximos. Pô, como é que você faz isso, cara? Como é que você consegue ficar com tantas meninas? E por que dá tanto certo pra você? E aí, beleza, na época, era uma época de jogos, de computador, e eu gostava muito também de jogar computador, até por isso o nome Nerd Sedutor, porque eu era o cara que era nerd, que ficava jogando computador, mas chegava um momento, cara, que eu botava roupinha e eu vou pra balada. Aí eu voltava pra casa lá, 3, 4 horas da manhã, e eu ia jogar de novo aquela saideirinha antes de dormir, pra relaxar e contava pros amigos. Cara, fui lá na baladinha hoje, fiquei com 3 meninas. E os caras, mano, mentira, velho. Eu nunca fiquei com nenhuma menina, velho. Como que você faz isso? Como que você faz isso? E aí tem uma história muito engraçada, que eu fazia parte de um fórum do Orkut, na época, uma comunidade do Orkut. E uma comunidade dessas do Orkut, dos jogos, né? Os caras falaram, começaram a me chamar de nerd sedutor. Tá aí, esse é o nerd sedutor, é o cara que vai pra balada e pega a mina. Aí tinha umas pessoas que acreditavam, tinha umas pessoas que não acreditavam, né? E aí teve um campeonato de um jogo numa cidade que eu tava e um dos administradores mais influentes do grupo veio pra minha cidade para disputar esse campeonato. Eu falei, vamos pegar uma baladinha junto. E aí a gente já bota na prática e vamos ver, né? E aí vamos fazer uma aposta. Se eu ficar com mais meninas que você vai me dar uma moral no grupo. Se você ficar com mais meninas, cara, eu vou ter que te dar uma moral. E aí, cara, eu lembro que a gente foi numa festa bem conhecida lá em Floripa, quem é mais antigo vai conhecer, que é o Iate Casablanca. Era um barco, você ia e a festa era dentro do barco. Então não tinha nem como ir embora, tinha que esperar o barco voltar. E nessa festa eu fiquei com 7 meninas e ele ficou com uma. E aí o cara teve que dar o braço a torcer e ele fez um mega tópico lá no Orkut falando, o cara manda bem, eu vi, pessoalmente o cara desenrola bem no papo, o cara tem postura, o cara tem presença, o cara, a altura dele ajuda, papapá, então ele me deu uma moral. E aí depois que ele me deu essa moral, a galera começou a me procurar para tirar dúvidas. Então eu comecei a receber vários depoimentos e testimonials que tinha na época do Orkut, que os caras me mandavam um texto fechado, só eu podia ver, né? E aí com a dúvida dele, e eu respondia. Aí uma semana depois aquele mesmo cara vinha me agradecer, pô, aquela sua dica deu certo. E aí os caras começaram a pedir para eu escrever sobre isso. E aí eu lembro que eu escrevi alguns artigos nas comunidades do jogo para os meus amigos. E aí, cara, esses artigos começaram a compartilhar, e as pessoas começaram a ver em outros grupos, e cara, começou a viralizar na época, assim, tanto que foi parar em grupo do Facebook, do Orkut, de canal de futebol, canal de série, e, cara, começou a fugir, assim, sabe? E eu comecei a receber cada vez mais depoimentos e tal. E aí chegou um momento que, com a morte do Orkut, isso acabou morrendo, e eu deixei de falar sobre esse assunto. Na época veio até editora me procurar para eu escrever um livro sobre, mas não era o meu foco. O meu foco era realmente só ajudar aquelas pessoas naquele momento, sabe? Não era trabalhar com isso. E aí, anos depois
com a crescente do marketing digital e quando eu vi essa necessidade de começar a trabalhar com algo na internet, eu comecei a ver, cara, pô, na época eu dava dicas e eram boas. Será que existe canais sobre isso? Será que existe mercado para isso? Então, sem conhecer nada sobre esse segmento, eu de cara não, né? Porque eu usava máscara. Aí eu comecei a ter um conceito de apresentar um canal e apresentar minhas estratégias para as pessoas, e isso aí começou em 2015 e não parou mais. Você acabou de assistir um corte do Entrando na Mente podcast. Quero te convidar a assistir essa conversa completa, clicando no link que está aqui na descrição. E também a se inscrever no canal e dar um like no vídeo se você gostou.